Fala aí galera, mais uma vez eu aqui. Hoje em dia está se tornando cada vez mais comum jogos interativos, ou seja, um jogo como se fosse um filme onde você toma as decisões e diálogo dos personagens. Temos grandes jogos desse gênero, como The Dark Pictures e Anti-Down. E do mesmo estúdio desses dois, também temos The Carry. E hoje eu vou comentar e dar a minha opinião sobre esse jogo. Então, vamos começar. Primeiramente irei resumir esse jogo. Começa com o acampamento de verão chegando ao fim e os monitores preparando para ir embora. Porém, um personagem chamado Jacob estraga o carro de propósito porque queria passar mais tempo com a mulher que ele gostava. E na noite aparecem caçadores, e pior ainda, lobisomens. Então nossos personagens têm que sobreviver até o amanhecer. Eu vou primeiro falar sobre como os personagens são burros, até porque o jogo só acontece pelas escolhas idiotas de todos. O chefe dos monitores, Chris, manda eles ficarem quietos dentro da cabana por apenas uma noite, uma mísera noite. E nossos personagens dão conta de fazerem uma festa e se afastar cada vez mais da cabana. E quando eles percebem que as coisas estão andando errado, eles continuam se expondo ao perigo, sendo que eles só tinham que ficar escondidos, por exemplo, trancados no porão ou na sala de Chris. Até porque, para sobreviver em The Carry, é só sobreviver uma noite. Quando eles descobrem que água, fogo, som, choque e até a luz são coisas que ferem ou afastam as criaturas, eles não usam essas informações para nada. E eu sei que se eles continuassem na cabana, uma hora os caçadores encontrariam eles. Porém, a única coisa provável que os caçadores fariam era jogar um suco de goiaba neles. No meio do jogo, descobrimos que esses caçadores são da família do Chris, e ele é um lobisomem. Por isso pediu para os monitores se esconderem, pois naquela noite ele e vários outros irão se transformar em um lobisomem. Mas eu não entendo uma coisa, se o Chris sabia disso, por que o fim do acampamento é no mesmo dia que acontecem as transformações? E ele tinha um irmão policial, ele poderia ter pedido para seu irmão levar todos para algum hotel, ou ter dado o próprio carro para isso, e sinceramente, tem várias outras coisas que nossos personagens poderiam ter feito, mas eu acho que já falhou o suficiente para provar meu ponto. Agora sobre as escolhas do jogo, tem algumas escolhas com resultados que não conseguiríamos evitar. Por exemplo, no início do jogo, o Chris manda o Ryan não deixar ninguém sair de dentro da cabana. Mesmo que você faça seu personagem não se envolver na escolha do grupo de fazer uma festa, ele simplesmente também vai participar. Ou seja, impossível você fazer pelo menos um personagem ficar na cabana, mesmo que você queira. Também tem escolhas que não tem como você saber as consequências até tomar ela. No último capítulo, nós controlamos o Max, que está num lado da floresta separado com um lago. E temos a opção de continuar nesse lado ou nadar até o outro lado. Se você escolher nadar, o Max chega no outro lado e do nada aparece um lobisomem para finalizar ele sem chance de evitar. E quando eu falo do nada, é do nada mesmo. O Max nada até o outro lado e não viu nenhuma criatura. Foi só chegar lá que do nada aparece. E assim, se você escolher não nadar, Max continuará esperando, sendo que poderia acontecer a mesma coisa. Imagina se a opção certa fosse ter que nadar. Se você ficasse parado, iria aparecer um lobisomem do nada para te jantar. E tem vezes que você nem pode escolher. Quando controlamos Emma no primeiro ataque, ela resolve abrir uma portinha onde tinha barulhos e isso liberta um lobisomem e não tem como evitar. Ela vai abrir querendo ou não. Agora, falando rapidamente sobre personagens e desenvolvimento, praticamente não tem nenhum desenvolvimento ou aprofundamento nos personagens. Qualquer coisa é só colocado e cagado sem qualquer impacto. Jacob foi a grande mente por trás desse caos e não vimos ele aprendendo ou sentindo os impactos de suas escolhas. No último capítulo apenas é jogado que ele está arrependido, sem qualquer desenvolvimento digno para a pessoa responsável por tudo. Todos os outros personagens também não têm desenvolvimento. Algumas vezes, alguns falam coisas sobre eles, pois se não falassem nunca saberíamos. Agora sobre os grandes ataques dos lobisomens. Quando eu falo ataques, eu falo das vezes onde temos que atirar neles. Praticamente ficamos só parados enquanto as criaturas se aproximam. Eu acho decepcionante ter apenas uma forma de atacar as criaturas, até porque nossos personagens sabem que não é só balas que afastam as criaturas. Então repetir isso é meio paia. Claro que é a minha opinião. E assim, repetir esse processo com esses lobisomens comuns pode até ser aceitável, mas com o boss final é sacanagem. Na verdade, o Silas, que é o boss final, é pior do que só repetir. Enquanto os lobisomens comuns se aproximam, esse aqui fica só parado. Sem falar que o Silas, assim como os outros personagens, não tem qualquer desenvolvimento ou aprofundamento. Se você não achar as informações escondidas pelo jogo, e achar todas é uma tarefa muito difícil, você nem vai saber quem é ele.
E é dito que o Silas está sumido por anos e ninguém nunca achou ele. Mas sabem como eles encontraram ele? O Silas que se escondeu por anos, o mesmo que ninguém via. Ele aparece do nada, justamente para as pessoas que estavam procurando ele. No finalzinho do jogo, faltava minutos para amanhecer, aí do nada ele aparece. E agora entramos no último tópico. O final de The Carry é muito decepcionante. O jogo é inteiramente feito de cutscene, então por que raios o final não pode ser? Quando acabamos de derrotar o Silas, o jogo simplesmente acaba. Só mostra o personagem com uma legenda do lado falando o que aconteceu com eles. E eu sei que o jogo tem mais de 100 finais, porém com certeza os desenvolvedores conseguiriam fazer cutscene pelo menos nos finais mais comuns ou alguma forma resumida. E na minha humilde opinião, eu não acho que seria um problema desenvolver mais de 100 cutscenes. Até porque o jogo é feito disso. De qualquer forma, eu não acho o jogo ruim e só deixa muito a desejar. Então é isso, pessoal. É apenas minha opinião sobre The Carry e claro que é mais sobre o final que eu fiz, até porque é impossível fazer todos. Aliás, é uma tarefa e tanto fazer o final considerado verdadeiro, mas fazendo ou não, não mudará nada no final. Eu até aqui gosto do jogo, só na reta final que desanda. E caso vocês queiram jogar um jogo interativo, eu acho que é melhor jogar Talking Dead.